Muito bem, o Oriente. Olha, gente, graças a Deus, eu estou feliz e eu sei que está sendo uma riqueza. Volto a dizer o que eu sempre digo, o Oriente, as redes Século XXI, deixa os programas no site, eles ficam armazenados. Creio que tudo que está sendo dito, partilhado, é uma riqueza. Dá para você usar a palavra, dica de cada um. Tem os contatos, depois nós vamos botar no próximo bloco de cada um. Então você vai ter essas fontes, seja para falar com os convidados, seja para falar com a Rede Século XXI, seja para assistir novamente o que foi dito, para acalmar e para ajudar o teu coração. Tem várias participações chegando, né? A gente não vai conseguir responder. Depois que o assunto embala, né? Nós temos só mais um bloco, então eu sei que já não vai dar, mas para te dizer, todo o conteúdo fica aqui no site da rs21.com.br, né? Se eu tiver enganado, a diretora me ajuda aí. Mas fica para você depois olhar, rever, e fica também o contato do pessoal no próximo bloco. Pega a caneta e papel para você depois pegar o contato da Eliana, da Maria Dolores, do Samuel, para você entrar em contato com todo mundo, tá certo? Nós vamos começar esse bloco já com o VT, né, com mais um testemunho de superação maravilhoso. Vamos lá. Daniel nasceu assim, sem os braços. Enfrentou muitos obstáculos e sofreu preconceito, mas aprendeu a viver com as dificuldades e as próprias limitações. Não estamos num país totalmente adaptado para o deficiente, né? Então o mundo não vai parar para o Daniel viver bem, não. O Daniel tem que se adaptar ao mundo para ele poder viver bem. Começou a pintar aos 6 anos de idade. Teve incentivo da tia e da mãe dele. Hoje o que me faz mesmo continuar pintando é a minha mãe, né? Porque assim, ela sonhava em grandes eventos, em grandes concursos, era a alegria dela, né? E sempre quando ela falava, o Daniel é artista plástico, o Daniel gosta de pintar, os olhos dela brilhavam. Daniel perdeu a mãe há 9 meses. Para ele, essa perda ainda está sendo superada. Eu fiquei um tempo sem pintar, porque ela ficava muito tempo no meu ateliê. Enquanto eu pintava, ela estava no ateliê, na cadeira de balanço, fazendo o tricô dela. Então eu fiquei muito tempo sem pintar, porque devido à ausência dela, eu não consegui ir para o meu ateliê, né? Agora eu estou conseguindo entrar no meu ateliê. Agora eu abri meu ateliê e falei, não, vida nova, tenho que enfrentar a realidade. Aí eu falo que enquanto eu tiver vida, fôlego, eu vou estar com o pincel no pé, o pincel na boca, em homenagem a ela. Depois que a mãe de Daniel o deixou, Caio, o amigo inseparável, acompanha Daniel nos compromissos e está sempre por perto para ajudar no que for preciso. Antes dela falecer, ela cobrava muito ele. E aí ela pediu para que eu ficasse no pé dele, para cobrar ele, para pintar, para trabalhar e tal. Aí agora ele tem que me aguentar um pouco, sabe? Daniel começou pintando com os pés e hoje pinta também com a boca. Tem cerca de 500 trabalhos assinados por ele. Alguns já foram premiados. Para Daniel, a arte transformou a maneira de encarar a vida. Antes da pintura eu não era ninguém. Eu era apenas um deficiente, né? Que ficava em casa sem fazer nada. E não era conhecido por ninguém. E através da pintura eu comecei a ter o meu respeito, o meu valor no meio da sociedade. Além da arte, Daniel também ministra palestras motivacionais. Ele usa a própria história como lição de vida. Mas eu nunca imaginei que eu ia nadar, hoje eu nado. Eu nunca imaginei que eu ia dirigir, hoje eu dirijo, né? Meu carro é adaptado. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em lugares assim de concursos que você fala, poxa, o Daniel tá lá no meio. Então pintar para mim é um sonho sem limite. E qual é o seu limite? Se eu sem os braços posso alcançar coisas assim impossíveis, por que você não pode? Samuel quer falar, Dolores quer falar, eu quero falar, a diretora está falando, só a Eliana que está quietinha. A sua fala foi bem curtinha, você está autorizada a começar por você. Vai lá, Dolores.
Que você falou? Tapa na cara. Eu ia falar que o que ele fala é muito significativo para a gente, dentro do tema que nós estamos discutindo hoje. Ele fala, se eu posso, né, você pode. E o Henry Ford, ele tem uma frase fantástica, todo mundo devia pensar nela. O Henry Ford fala assim, ó, se você acredita que pode, tem razão. Se você acredita que não pode, também tem razão. Então, cuidado. Né? Cuidado, Fantástica mesmo. Bom, para quem não pegou o programa desde o início, Samuel, aqui eu acho que todo mundo teve já, né? Minha esposa teve um câncer em 2006, não é? É uma sobrevivente do câncer. Tivemos um evento na nossa vida. Samuel também teve um evento. O pai dele se suicidou quando ele tinha 8 anos. 8 anos. A Maria Dolores coleciona eventos. Já tem 5 irmãos que se foram, cuidou da mãe que teve só 3 cânceres, né? Teve 2 cânceres, 3 cânceres, né? 3, né? Morreu, na verdade, de metástases na coluna. E a Eliana, que teve, né, toda uma história, descobriu uma doença rara. Como é que é o nome da doença mesmo? Angioedema. 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 E enquanto ela estava sendo tratada do angioedema, ela teve, na transfusão de plasma, ela foi infectada com o vírus HIV para completar o pacote, né? Então, você está vendo aqui superação. O pessoal está pedindo, Eliana, que você conte, acaba de testemunhar esse momento chave, você recebe Jesus e aí você fecha a ideia para a gente, então, acabando o testemunho. Começamos com você e estamos encerrando com Jesus você. Eucarístico todos os dias como remédio da minha vida. Foi uma escolha Não, mas minha. aquele momento, você recebeu Jesus, o padre ainda falou uma segunda fala para você. A passagem bíblica, Sim. né, que eu tinha que tirar toda a tristeza mortal, porque minha alma estava morta. E eu tinha que ser alegre, mesmo na tribulação, Deus me queria alegre, né? E Deus tinha que ser vitorioso. O Pai tinha que ser glorificado em todos os momentos. Foi isso que ele me disse. Ponto. O que mudou nisso? E mudou que eu e meu esposo acreditamos totalmente nisso e começamos a ir à missa, receber a Eucaristia todos os dias. Tá, mas vamos montar uma coisa bem prática. Porque assim, primeiro momento, tem que ser alegre. Eu vou ficar rindo sem ter vontade? Não então, foi assim. Qual foi a primeira reação? Qual foi a primeira intuição sua? Contato com a palavra de Deus. Eu comecei a ter gosto pela palavra de Deus quando eu fui convivendo com a palavra de Deus, as leituras bíblicas, e quando Jesus disse também, conhecereis a verdade vos libertará, eu comecei a pensar em tudo isso. Pensar que eu tinha que superar, que eu tinha uma família e que eu tinha uma fé dentro de mim, eu tinha Deus e que eu poderia conseguir. E que aquele Jesus que fazia milagres, ele faz milagres ainda. A gente pode dizer que você pegou a palavra e falou, não, eu posso então. Sim. Pegou a palavra e disse, não, então eu acredito. Pegou a palavra e falou, não, é isso mesmo. Pegou a palavra e falou assim, não, eu vou em frente. Totalmente. Então, foi assim? Foi. Passo a passo? Passo a passo. Isso foram 3 anos. Quer dizer, 3 anos. 3 anos. Então, eu tive Para mim, superar a tristeza, superar a doença, entender tudo o que tinha acontecido, entendeu? Foram 3 anos mesmo. Você foi pegando palavra por palavra. Palavra por palavra. Dia eu após escrevia dia, tudo que Jesus falava comigo, que alguém falasse. Se você falasse uma palavra para mim, profetizasse alguma coisa na minha vida, eu escrevia, tanto que depois minha irmã, olha, veio um CD orante de cura e libertação que ajuda muitas pessoas hoje. Beleza, nós vamos botar o CD dela no ar, o contato dela, você vai ter o contato dela, mas deixa eu destacar bastante isso, porque eu tive uma estafa em 95, tive um princípio de depressão e tive pânico. Só que a gente fala rapidamente e testemunha rapidamente. O seu testemunho, ele é muito mais profundo que o meu. E eu superei exatamente como você. Eu saía feito doido, na rua falando com Jesus, eu tenho que conseguir, você tem que me ajudar, Sim, você tem que vir comigo. E foi pouco, pouco a pouco. Você passou por 3 anos, desculpa, feito uma doida, repetindo e anotando e falando. As pessoas não querem passar por essa loucura. Se você pegar do caderno que eu tenho em casa, você vai falar assim, essa menina é louca, entendeu?
Eu acreditava. Se você falasse assim para mim, Eliana, você é capaz. Eu anotava lá, Eliana, você é capaz. Ou seja, são aqueles apóstolos naquele meio daquela tempestade, Sim. quando vê aquele fantasma andando no meio do mar, que eles falam, é o fantasma. Jesus falou, sou eu. Aí o Pedro falou assim, ô Senhor, se é você, deixa eu ir. Então, quando Pedro sai e quer ir ao encontro de Jesus, todo mundo no barco olhou e falou, esse cara é louco. Sim. Igual a pessoa fala de você. E você está aqui e Pedro foi o que foi. E o que Jesus disse para Pedro? Você quer vir? Venha. Né? E eu vejo assim, Jesus me chamou várias vezes. Eliana, eu estou aqui, venha. Ou seja, tem que ser um pouco de louco. Tem. E o que a Eliana faz é o que a palavra diz. Lá em Lamentações está escrito assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sim. Eu tanto posso trazer à memória aquilo que me rouba a esperança. Mas então, posso... peraí. Lamentações de Jeremias, está escrito lá. Lamentações de Jeremias diz então o quê? Quero trazer à memória... O endereço eu não lembro. Ok. De cabeça eu não lembro. Mas é assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ponto, peraí. Vamos traduzir para quem não entende. Eu quero ficar me alimentando, eu quero me lembrar daquilo que me faz bem. Que me põe para frente. Maria José, tá de novo a receita para você. Não ficar remoendo, passado. Não ficar sofrendo. Não se alimentando de amargura. Você ainda tem o HIV. Então, Lércio, estamos procurando esse HIV, né? Estamos procurando esse HIV. Então, mas o angiodema, que fala? Isso. Também ainda está aí? As crises passaram. Eu tive há 2 anos atrás uma crise que eu recebi uma anestesia no dente e eu tive uma crise. Eu tive um começo de neurisma cerebral do lado esquerdo e o médico falou que eu tinha perdido a visão do olho esquerdo. E no 6º dia eu já estava enxergando, escrevendo e tudo mais. Ou seja, você é um milagre ambulante. Você já é um milagre saí de ambulante. vários... É aquela Thalita Cum do Evangelho, é você. Menina, ressuscita. Tá, não. E você então vive, sim... Jesus me coloca nos desertos da vida para falar assim, olha, sou eu na sua vida. Então, você é uma... Desculpa falar assim, você é uma deficiente, como aqueles meninos. Sim. Não é? Porque você carrega a deficiência em você. E luto para superar cada dia. Você vai vivendo. Eu pergunto para você, quem é que não tem deficiência? Quem é que não tem dor? Quem é que não tem perda? Quem é que não está sofrendo? Quem é que não tem motivos para chorar? Quem é que não teve prejuízo? Quem é que não pagou caro? É verdade. Sim. E Dolores? Aquele menino... A Dolores está se coçando. Aquele menino lá, quando ele disse, eu me identifiquei muito com ele, quando ele disse assim, eu não pude esperar a sociedade vir até mim. Eu tive que ir até a sociedade. Tive que me adaptar à sociedade. Adaptar à sociedade. Eu tive que me adaptar novamente à sociedade. Entendeu? Porque todos tinham a visão da Eliana em fase terminal do HIV. Então, quando eu comecei a lutar pela vida, eu queria lutar pela vida, pela minha vida e pela vida dos outros. Eliana. E aí eu tive que ir perante a sociedade e levar a fé e a esperança para eles. A Eliana tem uma missão agora de acolher as pessoas, de encorajar as pessoas, uma missão que a mãe dela disse lá naquele compromisso, fé e esperança, é o que ela leva para as pessoas. Você vai ter o contato da Eliana para continuar. Que maravilha que você veio. Deus seja louvado. Mas deixa eu dizer uma coisa que fica muito forte, porque senão as pessoas têm a tendência de atribuir tudo a Deus. Sim. E não botam a vara no mar vermelho, não fazem a sua parte. Você é uma menina que está de parabéns porque faz a sua tarefa. Você sempre pegou a palavra e praticou. Pegou a palavra e praticou. Pegou a palavra... Eu busco isso, sabe? E é isso que a gente fala para as pessoas. Reaja, faça a sua parte. É verdade, faça a sua parte. Não é, Dolores? Você faça a sua parte. Vezes. E é verdade, faça a sua parte. As pessoas, quando caem na depressão, praticamente caem na paralisia. Eu acredito naquela frase que as pessoas dizem assim, no final do túnel, quando você pensa que está tudo acabado, que está tudo escuro, não está. No final do túnel, se você firmar o olho
bem firme ali, você vai enxergar uma luzinha. E aí você tem que direcionar naquela luzinha e vai, e você consegue. Eu tenho um amigo que diz assim, pô, chegou no fundo do poço? Você tem que subir. bom. Não, que bom, não tem mais para onde ir. Já Só tá no subir. fundo. Agora é só subir. Né? Deixa eu mandar um abraço para Nogair Borges de Arapongas. Todos participantes com histórias, né? A Francisca Moreira aqui de Campinas, a Maria José de deve ser Jaboatão, né? Botaram Jaboatá. Ah, não, é Sergipe, não é Pernambuco. Jaboatá, Sergipe. O José Lopes. Ei, José Lopes, hoje nem deu para a gente se falar. De São José dos Campos, toda quarta-feira ele participa. De Poço Verde, Sergipe, o José Cleonides. A Isolina, que gostou muito porque está sendo muito beneficiada, porque também sofre, né? Ela é de Barbacena. A Maria José, que a gente conversou tanto, deixa eu mandar um abraço para todos. A Ana Lúcia, o João Lourenço e a França Teodósia. A gente vai para o intervalo e vamos voltar já para o último bloco. É o Oriente, essa riqueza, graças a Deus.